Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor amarela. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, vamos mostrar que a Praça Azul do prédio da Corte no TRT-RN está isolada. A cobertura metálica do prédio vai passar por reforma. Justiça 4.0, TRT-RN implementa projeto que permite o acesso de vários serviços no portal do tribunal. Entre as decisões da semana, vamos destacar uma que trata do reconhecimento de estabilidade no emprego após um acidente do trabalho. E ainda nessa edição tem uma entrevista com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, Carlos Abner. Diretamente do TST em Brasília, o juiz fala sobre o projeto Efetiva, que quer ajudar a solucionar processos que estão há décadas em fase de execução. Então não sai daí que o Justiça e Trabalho está só começando. A Praça Azul do prédio da Corte no TRT-RN foi isolada neste mês de fevereiro. É que a cobertura metálica do prédio vai passar por uma reforma. Olha só. O espaço já está quase todo preparado para o início das obras. A expectativa é que em 6 meses a cobertura metálica da Praça Azul esteja pronta. O espaço fica no centro do prédio da Corte do TRT-RN, no Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto. Cerca de R$1.700.000 serão investidos na reforma. Bom, a obra ela vem sendo aguardada já há alguns anos, poucos, mas alguns anos, e o objetivo é sanar esse problema que a gente tem na Praça Azul, que é toda vida que chove, e a gente tem essa praça que seria de eventos molhada ou alagada devido à chuva. Então esse seria o principal problema a ser sanado. A obra era esperada, mas não tinha dado certo ainda por conta de problemas que surgiram no decorrer do processo de licitação. A gente teve, na verdade, algumas empresas que ao longo da licitação elas venceram, mas aí não estavam aptas, e a gente já foi chegando à 7ª colocada, para que a 7ª colocada tivesse com a documentação e toda a estrutura para que começassem a obra. O prédio tem 26 anos e a estrutura da Praça Azul é a mesma desde a inauguração. Apesar de já ter passado por algumas pequenas reformas, essa é a primeira vez que a parte metálica será reestruturada e a cobertura totalmente substituída por outra mais moderna. Essa obra é uma obra que tem a perspectiva de tempo de 6 meses e ela ocorrerá de agora, fevereiro, até por volta do mês 7, mês de julho, e ocorre com o mínimo de contratempo ao tribunal. Foi pensado em alguns tapumes para isolar o canteiro de obra e cobertura, desde o primeiro andar até o subsolo, e assim poder dar um conforto às pessoas que aqui trabalham ou circulam. O TRT do Rio Grande do Norte implementou um projeto que permite o acesso de vários serviços no portal do tribunal. É o Justiça 4.0, que traz mais facilidade para advogados e jurisdicionados. O Poder Judiciário tem como meta ser cada vez mais 4.0. E não estamos falando apenas de inovação e tecnologia. Justiça 4.0 também significa mais colaboração, integração, efetividade e transparência. Tudo em sintonia com a Agenda 2030 da ONU pelo Desenvolvimento Sustentável. A transformação tecnológica do Poder Judiciário começa na raiz, o processo. A maior parte deles, que ocupava milhares de folhas de papel, já está disponível no formato digital. Além disso, o atendimento também rompeu barreiras. Hoje, qualquer pessoa pode buscar atendimento no TRT-RN através do site, e-mail ou WhatsApp das varas do trabalho. Esse último canal, inclusive, é o mais procurado. Os atendimentos físicos presenciais têm diminuído bastante.
Nós hoje temos aí instalados também balcões virtuais, onde o cidadão, o advogado, eles podem ser atendidos por uma câmera, né? Também está sendo muito deflagrado o atendimento via WhatsApp, que por sinal hoje é a nossa maior demanda, mais do que o dobro da demanda tradicional. O avanço tecnológico na Justiça do Trabalho também tem diminuído o volume das chamadas cartas precatórias, documentos que precisavam tramitar em varas do trabalho de outros tribunais regionais, toda vez que um juiz precisa ouvir alguém que está em outro estado. Hoje, uma simples videochamada resolve o que antes poderia durar meses. Tudo o que traga uma ideia de inovação, modernização, está dentro desse conceito de Justiça 4.0. No âmbito do Tribunal do Rio Grande do Norte, nós já efetivamos o juízo 100% digital, já estamos trabalhando inclusive com audiências virtuais, ouvida de testemunhas que antes se ouvia por carta precatória, né? Que vai para outro juiz. Hoje nós já fizemos tudo aqui em uma audiência única, graças ao ambiente da audiência unificada telepresencial. Apesar da tecnologia estar cada vez mais acessível, ela ainda não está na mão de todos, todo o tempo. Então, para garantir que as pessoas possam ter acesso à Justiça do Trabalho, mesmo estando longe, foram criados os PIDs, os Pontos de Inclusão Digital. Nesses locais, é possível ter acesso à internet e consultar o andamento de processos, por exemplo, e até participar de uma audiência telepresencial. No Rio Grande do Norte, já são 4 PIDs. Em Natal, Parnamirim, Santa Cruz e Apodi. Nós temos algumas ações integradas com os demais tribunais, criando pontos de inclusão digital unificados, né, que vão atender tanto a nossa Justiça do Trabalho quanto a Justiça Federal e a Justiça Comum Estadual. Seria um pequeno núcleo de atendimento onde a pessoa que não tem uma conexão à internet, não tem um aparelho de computador, ela pode comparecer e estar incluída digitalmente para fazer uma audiência, para ser ouvida. Quaisquer atos do juiz 100% digital, ela pode praticar nesses pontos de inclusão digital. Já temos 4 e o planejamento aí de todas as justiças do Rio Grande do Norte é criar novos postos ainda esse ano. Entre as decisões da semana, vamos conferir agora uma que trata do reconhecimento de estabilidade no emprego após um acidente do trabalho. Rafael Lopes. A primeira turma do TRT-RN reconheceu como um acidente de trabalho o transtorno misto e ansioso e depressivo de uma ex-empregada de uma empresa de atendimentos a clientes. De acordo com as apurações do caso, a ex-empregada recebia um grande número de ligações com reclamações, prestando serviço num ambiente considerado estressante. O reconhecimento de acidente de trabalho dá direito aos trabalhadores uma estabilidade de 12 meses após o fim do auxílio-doença e retorno à empresa. Em defesa própria, a empregadora alegou a ausência de nexo de causalidade entre a doença da trabalhadora e o serviço exercido. No entanto, a desembargadora Perpétua Vanderlei, relatora do processo no TRT-RN, destacou que, de acordo com o laudo pericial, havia fatores de risco organizacional baseados no estresse, com menção uma recorrente alegação de doença do trabalho pelos empregados da reclamada. Assim, o trabalho, por suas características, foi tido como influenciador do transtorno sofrido pela ex-empregada. A testemunha da própria empresa confirmou em seu depoimento no processo o ambiente de estresse existente em razão dos atendimentos realizados no local de trabalho. A testemunha disse ainda que se tratava de uma grande quantidade de ligações de clientes reclamando de algum serviço. Sendo assim, a magistrada destacou que, comprovada a influência e a existência de doença ocupacional, há uma correspondência ao acidente do trabalho, porque as atividades exercidas no decorrer do pacto laboral acabam por causar o adoecimento do empregado, incapacitando-o. Como já passou o prazo de 12 meses sem a reintegração da trabalhadora, a empresa foi condenada a pagar uma indenização correspondente ao período de estabilidade.
A decisão da primeira turma do TRT-RN foi por maioria e manteve o julgamento inicial da primeira vara do trabalho de Mossoró. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, Carlos Abner. A gente vai falar sobre o projeto Efetiva, que quer ajudar a solucionar processos que estão há décadas em fase de execução. É já, não sai daí. Na semana passada, a gente conversou com o juiz do TRT 21, Cássio Oliveira Manuel, ele que também é subcoordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução, da Justiça do Trabalho. A gente falava sobre o projeto Efetiva, que é um projeto que visa justamente dar mais efetividade na execução trabalhista em todo o país. E essa semana a gente convidou o também juiz do trabalho, que está como juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, lá no Tribunal Superior do Trabalho. Ele fala diretamente de Brasília, o juiz Carlos Abner, para participar aqui do nosso programa Justiça e Trabalho e falar um pouco mais sobre esse projeto que já está em execução em todo o país. Doutor Carlos, primeiramente, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, um prazer poder falar sobre esse projeto tão interessante aí, conduzido pela Comissão Nacional de Efetividade e Execução Trabalhista, com total apoio aqui da Corregedoria Geral. Vamos começar explicando, então, para quem não assistiu a entrevista com o Dr. Cássio na semana passada, quando a gente fala de efetividade da execução trabalhista, a gente fala de tornar esses processos que já estão lá na fase finalzinho, de execução, tornar eles mais eficazes, mais eficientes, porque hoje existem processos muito antigos aí, de décadas, e que eles ainda não foram finalizados. Isso explica um pouquinho melhor para a gente. Exatamente. A ministra Dora Maria da Costa, nossa Corregedora Geral, apresentou um relatório ao Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, aqui, onde ela constatou que havia uma grande quantidade, uma quantidade relevante aqui de processos em execução, ainda ativos e com data de ingresso muito antiga na Justiça do Trabalho. Então, foi feito um levantamento desse processo e apresentado ao Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. O ministro Cláudio Brandão, à frente da Comissão Nacional de Efetividade, abraçou essa causa e criou esse projeto Efetiva, que busca priorizar esses processos muito antigos para que seja dado cumprimento a eles, seja concluído e dado encaminhamento à execução de uma forma efetiva, apropriada, e que a gente consiga fazer essa limpeza desses processos com uma idade muito grande. Aqui dentro da Corregedoria foi desenvolvido uma ferramenta de Business Intelligence, um painel específico de Power BI, onde foi feita a filtragem usando os dados do e-gestão para que fossem encontrados processo por processo a numeração e a localização desses processos com execução ativa muito antigos, para que isso seja passado para os tribunais, para cada vara, para que possa ser dada a prioridade devida e os processos possam seguir o seu curso normal, independentemente do problema em que causou essa data muito antiga a eles. E os tribunais regionais já estão trabalhando, doutor Carlos, para melhorar esses processos. Já existe um levantamento aí dos regionais que têm conseguido fazer isso mais rápido? Isso, o primeiro ofício vindo da Corregedoria Geral, ainda antes da iniciativa da Comissão Nacional de Execução, foi disparado em setembro e já há um progresso de cerca de 20% na média dos processos abaixo de 1990. Existe um processo de acompanhamento aqui de cada tribunal junto com a Corregedoria, inclusive com o acompanhamento do progresso de cada tribunal quanto ao tratamento desses processos mais antigos. E no âmbito agora do projeto Efetiva da Comissão Nacional de Execução, com a utilização da ferramenta, imaginamos que esse tratamento prioritário vai surtir grandes efeitos aí num período muito rápido. E como é que vai funcionar esse trabalho? O doutor Cássio dizia semana passada que a meta é realmente fazer uma redução significativa até o final do ano. Vocês vão trabalhar isso de forma concomitante com todo o Brasil, todos os tribunais regionais? Ou ele me falou também que devem ser feitas visitas em todos esses tribunais? Ou vai ser feito um por vez? Como é que está funcionando? Foi feita a abertura do projeto e o projeto teve a sua implantação do piloto no Tribunal da 5ª Região.
Logo após a primeira utilização pela 5ª região, vai ser disponibilizado o sistema a todos os tribunais e o projeto vai correr simultaneamente em todos os regionais, independentemente de, evidentemente, a Comissão Nacional de Efetividade fará visitas aí em todos os tribunais gradativamente, paulatinamente, assim também como as correções ordinárias vão também analisar esse dado específico junto aos regionais gradativamente, na medida em que ocorrem as correções em cada regional, mas o projeto corre simultaneamente em todos o painel de Power BI, vai ser disponibilizado. E o acompanhamento aqui, através dos procedimentos da Corregedoria, corre simultaneamente, e imaginamos que até o final do ano, a exemplo do que aconteceu já no final de 2023, e houve um avanço percentual bem importante, imaginamos que até o final do ano vamos ter um ganho aí de efetividade nesses processos, um dado bem relevante para que seja apresentado aí no relatório final das atividades da Corregedoria e da Comissão Nacional de Efetividade na execução. Doutor Carlos, e vocês já conseguem dizer que motivos são os mais comuns para essa demora tão grande em alguns desses processos na fase de execução? Ainda não. Na verdade, um dos objetivos desse projeto aqui da comissão é analisar o que causou esse atraso. Inclusive, foi desenvolvido aqui mesmo, aqui na Secretaria da Corregedoria, pelo servidor aqui, Cláudio Luigi, aqui, que é um dos grandes responsáveis pela criação aqui desse painel de BI. Foi feito um formulário aqui para que as varas, os tribunais, quando deem tratamento, quando deem encaminhamento a esses processos localizados, para que eles informem os motivos que causaram aquela datação do processo. Então, a gente vai, ao final do projeto, ao longo que os processos forem sendo analisados, a gente vai angariar dados para descobrir o que causou essa quantidade de processos, para que isso não se repita, para que num segundo nível a gente consiga dar tratamento a essas causas, para que a gente não tenha que fazer um projeto desses novamente daqui a poucos anos, para que a gente consiga resolver esses atrasos e cuidar de providências para que não aconteçam mais as hipóteses que causaram esse atraso. Dr. Carlos Abner, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. A gente deseja um excelente trabalho e com certeza a gente volta aqui outras vezes para falar sobre o andamento do projeto Efetiva e esperamos no final do ano trazer mais resultados, mais positivos ainda. Muito obrigado. Com certeza ao final do ano teremos boas notícias. É sempre um prazer participar. Vamos à disposição. Até a próxima. O programa Justiça e Trabalho vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá.